Estamos reunidos em nome de Jesus, tentando compreender melhor para vivermos melhor o Consolador prometido, ou a arte de bem viver. Eu sou Heloísa Ferraz Pires, faço parte da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, meus pais, faço palestra lá pelo centro que chama Caibaxute, em homenagem a Caibaxute, uma vez por mês. Faço parte da FEAL, das Casas André Luiz, tenho programa na Rádio Boa Nova, quarta-feira, às 15 horas, e onde me convidam. Por exemplo, eu fiz vários cursos na FESP, na Federação Espírita São Paulo, vou participar do congresso que acontece lá, estou sempre lá, estou também nas casas espíritas da USE, vou lá para Nova York com a Norma Guimarães. Enfim, onde Jesus nos indica o caminho, nós, apesar das nossas necessidades, e devido às nossas necessidades, vamos para crescer espiritualmente, que é a hora de crescer para ajudar o nosso querido planeta a se transformar num mundo de paz, sem violência, sem dores, sem tantos problemas, e ficarão na Terra aqueles que conseguiram desenvolver em seu coração as luzes que o Criador, Deus, nosso Pai, colocou-nos quando criou-nos. É preciso converter vícios em virtudes, é preciso extinguirmos orgulho e egoísmo. Somos deuses e luzes quando damos as mãos na criação de um mundo melhor, o mais forte ajudando o mais fraco. Vamos fazer, sou educadora, trabalhei 16 anos na ACD com crianças com paralisia cerebral e outro problema, crianças e jovens, e me formei em física, matemática e pedagogia. E vamos ao mais importante, que é uma prece de gratidão a Deus. Quem se sentir confortável, fecha os olhos. Deus, Pai querido, obrigada por nesta hora de dificuldade, nesta hora diferente, conseguirmos nos reunir em Teu nome. Protegei-nos, Pai. Envolvei em luzes a cada um de nós, as nossas famílias, ao nosso Brasil, o nosso querido planeta. Jesus, gratidão por ter vindo até nós e por ter nos enviado depois Kardec, ao qual também agradecemos. Pedimos toda a proteção para esta casa e para este programa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Então, agora vamos falar sobre a Gênese. Muita gente diz, o livro dos Espíritos é difícil, a Gênese é difícil, não leram, porque na realidade, Kardec e sua esposa Amélie Gabrielle Boudet eram especialistas em libertação de dificuldades de aprendizagem. Consequentemente, mesmo tendo nossas dificuldades, eles estão aptos a nos libertarem delas. E, além de tudo, contamos com a presença de Jesus. E mais ainda, como explica a Gênesis, estamos mergulhados na energia cósmica universal. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. 3 são os elementos que constituem o universo. Deus, o Criador. Não é um homem de barba branca. Podemos imaginá-lo como uma luz. Leis maravilhosas que tudo criaram que existe. Age sob energia cósmica universal, dentro da qual estão constelações e astros, seres e coisas como peixes no oceano, diz André Luiz. Deus criou através das suas leis.
as leis que condensam o nosso perispírito de uma forma flexível, bonita, permitindo que ele irradie, que ultrapasse o corpo físico. Mas somos centelhas etéreas, espíritos, no nosso atual estágio de evolução, revestido de perispírito, que os cientistas fizeram experiência na parapsicologia, eles dizem que é só ciência, e viram que a mente, que não é física, o espírito, a centelha etérea, está revestida com um corpo que eles chamaram de corpo bioplásmico. E nós chamamos de corpo perispírito, perispiritual. E encarnados nos manifestamos através de um corpo de carne, o nosso corpo físico, que é uma água lodosa, diz Kardec, mas não fecha o espírito como um pássaro numa gaiola, porque através do perispírito irradiamos, e são esses raios de radiação que produzem o pensamento, ligação entre mentes encarnadas e desencarnadas. A parapsicologia concorda. Mentes físicas e extrafísicas, com corpo físico e sem corpo físico, e produz também o fenômeno mediúnico. Mas se nós somos uma criação à parte dessa energia cósmica universal que criou a matéria, o corpo físico, o perispírito, o que nós somos? Resposta da doutrina espírita. Somos inteligências imorais do universo. Somos deuses e luzes, disse Jesus, quando damos as mãos àqueles que necessitam de atendimentos áreos. Somos o sal da terra, disse Jesus, e vamos salgá-lo. E é exatamente para nos expressarmos como sal da terra, como deuses e luzes, que iniciamos a nossa caminhada. Nos mares mornos, como apresenta André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, formando depois as florestas úmidas, caminhando, Kardec apresenta na Gênese, no item chamado Gênese Orgânica, continuamos a nossa caminhada, chegando aos insetos, alguns com uma sociedade tão inteligente que ficamos admirados, como as abelhas, todas organizadinhas. A rainha passa a vida botando os ovos para a continuação da espécie. As obreiras tomam conta dos bebês e da rainha. Se há muito calor dentro da colmeia, elas saem, batem as asinhas para refrescar, para não prejudicar a rainha e os bebezinhos. Não reclamam, realizam com retidão a sua tarefa. O zangão muitas vezes é morto pela abelha depois que ela teve uma relação maior de amor com ele, para ter os filhinhos que continuarão em espécie. De outras vezes, são vários zangões fazendo a sua tarefa e também são convidados a se retirarem da colmeia. Às vezes morrem de frio. Mas a vida continua e nós continuamos a nossa caminhada até chegarmos aos mamíferos, entre os quais nos situamos, com os mesmos órgãos e já nos libertando do instinto para o desenvolvimento da inteligência. Se o instinto é um guia seguro que não nos deixa errar, a inteligência já permite uma abertura maior, limitada ainda por nossa inferioridade, por nossas necessidades, mas já nos permite criar, imaginar, estudar. É assim que tudo que Jesus nos ensinou vai sendo confirmado. Ele nos disse naquela época, há mais de 2000 anos, pareceria uma heresia científica, ou seja, um erro. Na casa do meu pai há muitas moradas. Depois nós mesmos, depois que Jesus partiu com toda a sua luz, confundimos-nos. Paulo de Tarso continuou firme ensinando-nos o que Jesus havia dito, mas nós nos confundimos. E um judeu, Soren Ash, escreveu um livro muito lindo, Nazareno, e ele diz assim:
o cristianismo foi vitorioso no seu início, quando era perseguido, os cristãos eram mortos, torturados. Depois ele se tornou vitorioso com Constantino. Foi declarado religião oficial. E a partir daí, de Solenhache, começou a sua queda. Eu diria, modificamos os dizeres de Jesus de Nazaré. Tiramos a aparência belíssima da reencarnação à luz da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a Jesus, um dos sábios entre os judeus, Mestre, como posso eu nascer de novo? Será necessário que eu volte ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, Nicodemos, se não me entendeis quando vos falo das coisas da matéria, como me entendereis se eu vos falasse das coisas do Espírito? Nicodemos sabia que eles confundiam reencarnação com ressurreição e não conseguiu entender Jesus. E até hoje temos dificuldade muito em compreender bem a verdade porque não a praticamos como devíamos. Um grande pesquisador de educação, Piaget, diz: quando aprendemos, mudamos o comportamento. E, na realidade, dentro de nós e na nossa sociedade, há muito dos descaminhos trilhados, a barbárie, a violência, a corrupção, mas também há muito das conquistas realizadas à luz dos ensinamentos do Mestre de Nazaré, ao amor dos pais para com os filhos e vice-versa, a amizade, que é uma conquista linda que atravessa os séculos, a preocupação com indivíduos maravilhosos, com o bem-estar dos animaizinhos irracionais, das crianças, dos adultos, dos idosos. ONGs preciosas existem, as preocupantes, mas existem ONGs preciosas, auxiliando-nos e auxiliando o planeta Terra. Nessa hora de pandemia, centros pequenos fizeram uma coisa linda. Eles instituíram café da manhã, almoço, janta, providenciaram roupas. Embora com a crise financeira, houve uma união de esforços de todos para amenizar a crise, para auxiliar aqueles que nada têm, porque sabemos que alguns renascem tão traumatizados pelos próprios erros ou pela consequência dos próprios erros do passado em condições com tanta dificuldade que não desenvolve direito ao cérebro por falta de alimento, por falta de nutrição espiritual, por falta de ensinamentos morais. Estão com a família que criaram através do tempo. De outras vezes, vêm em missão para auxiliar, para demonstrar como temos coragem e força ligados ao Mestre de Nazaré. Mas muitos se perdem, estão ali jogados na rua, molhados, drogados, com tantos problemas, mas são nossos irmãos. Precisam de ajuda, precisam de auxílio e cabe a cada um de nós auxiliá-los. Tem uma historinha linda que Jesus dizia que está em toda parte. E o moço falou, mas onde o Senhor estava que eu não vi? E Jesus responde, quando você deu um copo d'água a um mendigo, quando você deu um pão a outro, quando você socorreu um doente, ali eu estava. E é para isso que nos reunimos na Casa Espírita, para desenvolvermos a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, de perdoar não 7, mas 70 vezes 7, de desenvolver como Jesus pede nas bem-aventuranças, de nos tornarmos misericordiosos, porque assim alcançaremos misericórdia, de esperarmos quando choramos aflitos, porque Deus nos atenderá, de compreender que sempre estamos mergulhados no pensamento de Deus,
na energia cósmica universal. E Deus, que não é um pai de carne, que não é um velho limitado, mas que é um amor incondicional, infinito, nos ouve, nos atende sempre que necessário. Mas como todo pai sábio, não impede que cada filho seu tenha suas experiências, que tenha o seu livre-arbítrio, limitado por nossas emoções desencontradas ainda, mas que se expresse nos erros e nos acertos para compreender que nos convém acertar, que nos convém amar o próximo, que nos convém respeitar a natureza, porque cada erro nosso se expressa em dificuldades para nós mesmos. Não nos preocupamos com a poluição nos ares nem nos mares. Agora temos que nos preocupar. Na Bíblia já encontramos: mães, eduquem seus filhos para terem alegria. Bíblia Católica, Alfredo Almeida ou Figueiredo, os tradutores, um ou outro. Se preocupar-vos com os vossos filhos, educai-os, dar-lhes uma profissão, para não chorar lágrimas por ter criado um ladrão. Então, nós temos nossas tarefas e há que cumpri-las direito. É o grande convite que a Gênese nos faça. Esse livro magnífico que Kardec nos deixou. Depois que ele desencarnou, houve uma confusão com Lemarie, um dos auxiliares dele, que foi até preso porque se envolveu com um fotógrafo que fotografava por dinheiro espíritos desencarnados, e nem sempre eram os desencarnados, punha bonecos, não sabemos se ele foi caluniado. Mas Lemarie ficou preso. Quando ele saiu, estava um pouco perturbado. Retirou a edição de Kardec, a original que estava registrada na prefeitura, e colocou numa nova edição palavras de Rusteng, que era um advogado famoso na corte, mas que havia tido uma doença neurológica muito grave. Ele ficou muito tempo no sanatório. E quando ele saiu, ele queria ser maior do que Kardec. E deixou essa história do Jesus tinha um corpo fluídico, não era um corpo de carne, teria mentido, teria fingido que era o que não era. E Lemarie pegou aquela tradução. Mas no Brasil nós tivemos, além de outras que eu não lembro agora, a tradução lá no Rio de Janeiro do Pompírio, no Centro Leon Denis, perfeita. Temos ainda lançado na Fiesp, pela LAC, a tradução do amigo do meu pai, Sebastião Paz, e com a introdução e as notas ao pé da página do meu pai, no qual aparece direitinho a explicação do corpo de Jesus, que, diz a Gênese, era de carne igual ao nosso, o que causava a capacidade de enxergar além dos sentidos físicos, de curar, era a grandeza do Espírito de Jesus, que absorveu, que criou seu perispírito quando veio para a Terra das melhores energias da Terra. Jesus, diz a Gênese, não era médium, não era profeta, era um espírito de uma grandeza que nós nem conseguimos imaginar. E disse para nós: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E hoje sabemos que realmente, através da parapsicologia, verificamos que podemos realizar curas, mas depende do nosso estágio de evolução. Tem também médiums, que é uma mediunidade perigosa. Há pouco tempo nós vimos um pobre médium envolvido em grande perturbação. Ele nunca se disse espírita. Ele estava lá que tinha mediunidade de cura, como no Horizonte Primitivo, o pajé, no tempo e no espaço outros indivíduos. E é uma mediunidade tão perigosa, felizmente agora está um pouco nessa turbulência do mundo, as materializações, a mediunidade de cura com mais dificuldade, porque realmente é um endeusamento no médium e toda vaidade causa problemas.
para o médium e para os que estão à nossa volta. Mas e Deus? Tem todo um capítulo sobre Deus. Recorremos primeiro ao Livro dos Espíritos. Primeira pergunta: o que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ele nos criou de uma forma tão linda que colocou-nos alegoricamente uma estrela dourada na testa, no inconsciente. No nosso pensamento, somos pensamento e vontade, inteligências e morais do universo. Sempre sabemos o que é certo e o que é errado quando desejamos, mas muitas vezes fingimos que não sabemos e agimos de forma errada. Ninguém julga o ser no aqui ou no além, diz Herculano num livro lindo, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. E quem julga é o próprio indivíduo. Se analisa, tendo dentro dele a lei de Deus, sabe quando acerta, quando erra, e pede as lições que facilite a sua caminhada. Mas espíritos corajosos e preciosos aceitam lições difíceis. Por exemplo, Irmã Dulce veio com uma pequena parcela útil no pulmão. O resto estava doentinho. Os últimos aninhos da vida dessa mulher maravilhosa, ela passou dormindo sentada na cadeira, porque não conseguia deitar. Ela pediu para exemplificar o mundo ou porque achou que devia fazê-lo por algum probleminha muitos séculos atrás que ela causara em algum pulmão, não sabemos, mas sabemos que foi um dos espíritos mais lindos que veio à Terra. Outro, Jerônimo Mendonça. Bom, passou uma vida ajudando. Aos 16 anos teve aquela distrofia muscular, passou o resto da vida imóvel numa maca. Carregavam ele de um lado para o outro. Sobrou a voz, forte, maravilhosa. Fazia palestras lindas. Se alguém vinha se queixar, falava a palavra, ele ria e falava: olha, a vida é dura para quem é mole. Para os corajosos, a vida é apenas uma lição. Eu lembro de um poeta: não chore, meu filho, a vida é luta renhida, que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes só pode exaltar. Jerônimo provou isso. Dr. Bezerra de Menezes teve um problema grave com um filho obsedado. A primeira esposinha desencarnou, deixando alguns filhos. A segunda era irmã da primeira, ficou com ele até o fim. Ele era médico, foi vereador, morreu pobre, dava receitas gratuitas, dava remédio para todo mundo, uma luz na terra que continua a nos ajudar até hoje e nos ajudará sempre que necessitarmos. E o filho dele, durante muitos anos, esteve até internado. O espírito que perturbava o filho se comunicava. Aí um dia ele veio e falou: Dr. Bezerra, já mais velho santo, não por teu filho que continuo odiando, mas por você que entrou no meu coração, por sua bondade, pela vida que você leva, por você eu vou largar o seu filho. Cuide dele e vá embora. Olha o que o amor, a expressão do amor em todos os instantes da vida pode fazer por nós mesmos e pelo mundo à nossa volta. Nos convém ser bons, nos convém aprender essa doutrina libertadora, não para ficarmos falando bonito, porque somos intelectuais, tolice. Bonito é quem ama o próximo. Belíssimo é o comportamento de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dessa senhora que dá nome a esse centro, provavelmente porque deixou uma marca de luz na sua caminhada, de tantos espíritos, Anália Franco, Maria Montessori, Pestalozzi, São Francisco de Assis, um exército de luzes que nos encanta e nos convidam a caminharmos em direção às luzes.
Ô, Carlos, consegui ver a sua mensaginha. Muito obrigada. Sim, os amigos espirituais nos auxiliam sempre, principalmente nas horas difíceis. Mas o que é o Criador? Se ele não é Yahvé, aquele velho de barbas brancas que Moisés evocava, Bíblia de Almeida ou de Figueiredo, Velho Testamento. Era Moisés, que nunca proibiu a mediunidade verdadeira, que proibia o comércio, que fazia reuniões mediúnicas, com vários médiuns com muita experiência, e Yahvé, que era como eles chamavam Deus, e não era Deus, porque Deus não é um velho, mas o espírito protetor aparecia sobre uma nuvem branca. Aconselhava, chamava atenção. E no tempo e no espaço sempre houve essa ligação, encarnados e desencarnados. Na Bíblia, o número de anjos que aparecem no Velho e no Novo Testamento é imenso. E Moisés, quando vieram falar que dois moços, Medá e Eudá, estavam fazendo profecia, ou seja, recebendo espíritos, Moisés disse: tomara que todos fizessem verdadeiras profecias. E Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, diz, dá uma aula sobre mediunidade, diz, entre todos os dons eu amo a profecia. Então, através da leitura, nossa mente vai clareando, mas humildade. Temos bilhões de planetas, consequentemente, bilhões e bilhões de irmãos. Perante o universo, somos ainda crianças, estudantes do planeta Terra, não dos cursos mais adiantados que encontraremos mais tarde, quando a Terra se transformar num mundo de regeneração. E essa é a nossa tarefa. Não pagar dívidas, Deus não é agiota. Corrigir nossos erros, e podemos corrigi-los através do amor e do trabalho em benefício do próximo. Fez isso Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus à porta de Damasco, perguntou: mestre, que queres que eu faça? E a partir daí só fez o bem, serviu aos mais necessitados, respeitou e pregou os ensinamentos de Jesus, apanhou muitas vezes dos judeus fanáticos. E ele diz: pregando o evangelho fui chicoteado, mas ai de mim se não pregasse o evangelho. Ai de nós se ficarmos vivendo apenas para nós mesmos em nossa pequena família. Pobres de nós se arrebitarmos o nosso nariz, nos julgando maiores do que os nossos irmãos. Só é maior aquele que respeita o próximo e só faz ao próximo o que deseja que o próximo lhe faça. Só é maior quem não se fecha no orgulho e no egoísmo. Pelos atributos de Deus, diz a Gênese, podemos compreender o que ele é, mas não tanto quanto desejaríamos. Kardec queria saber muito a natureza de Deus, e a equipe do Espírito da Verdade, a única pessoa que recebe a assessoria dessa equipe é Kardec. Leon Hippolyte Denisard Rivail é o nome dele, chama-se Kardec quando descobre uma encarnação anterior, quando era druida nas Galhas. Falaram a Kardec: não vos percais de um labirinto do qual não podereis sair. Então já nos basta saber, é infinito na capacidade de perdoar, é todo-poderoso, é único, é o nosso Criador. As leis que regem o universo, que regem o nosso corpo físico, a nossa reencarnação, são fruto dessa inteligência suprema. E ainda a Gênese nos diz, vendo um relógio que trabalha bem, um relógio magnífico, sabemos que alguém o criou. Olhando à nossa volta, nessas leis que se repetem com propriedade, regendo o nascimento, o crescimento de árvores, regendo a transformação dos rios, o nascimento dos peixes, o crescimento das criaturas, olhando essa inteligência
fatos inteligentes revelam a existência de uma criação inteligente. Pode dar o nome que quiser, mas é a inteligência suprema do universo que criou tudo que existe. Deus, nosso Pai amoroso, que nos recebe como o Pai da parábola do Filho Pródigo de Jesus, sempre com os braços abertos. Tenhamos ou não errado, Deus é o nosso Pai misericordioso, ama-nos infinitamente. Mas por quê? Se Deus é tão bom, existe o mal na Terra. Tem um capítulo que eu amo em A Gênese, o mal e o bem. O mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Alguns males, diz o capítulo, existem na Terra, próprios de um mundo em desenvolvimento. Assim é que existem os tufões, os furacões, os vulcões, tempestades, porém, a maioria dos males é criação do homem. Isso é triste. A maioria dos males são frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. A maioria dos males, fruto da nossa ignorância. A maioria dos males, a orfandade, a guerra, as pandemias, frutos da nossa ignorância, do nosso amor, de tornarmos turbulento o nosso planeta através do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Fechamos-nos cada um em nossas casas e preocupamos-nos apenas com a nossa família. Trazemos sombras e luzes dos séculos, experiências vividas, mas muitas vezes ao renascermos, perdemos-nos novamente no barro da terra, acreditando que o barro é o começo e o fim de todas as coisas. Hoje, os cientistas, Dr. Calil, Dr. Álvaro Avezum, vêm nos convocar ao perdão. Perdoai, perdoai, disse Jesus, 70 vezes 7. E dizem Dr. Roberto Calil, o cardiologista do Sírio-Libanês, e o Dr. Álvaro Avezum, é preciso perdoar, porque a falta do perdão faz com que, estressados, com raiva, haja um excesso de cortisona, um desequilíbrio nos hormônios, prejudicando todo o nosso organismo. O convite a perdoar é como se tirássemos um saco pesado de pedras das nossas costas e nos sentíssemos leves, voltados para Deus. E perdoar-nos exige que nos fiscalizemos no orar e vigiar de Jesus para não cometermos novos erros. Outrora achávamos que, se fôssemos em locais de oração, primeiro nos templos romanos, nas florestas dos druidas, nos templos vários, no tempo e no espaço, no desentendimento dos ensinamentos de Jesus que modificávamos, achávamos que depois podíamos dar um jeito com Deus. Lutero, que eu fico assim meio triste porque ele não gostava dos judeus, esquecido que Jesus é judeu, Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, e que Jesus escolheu nascer entre esse povo, que na época era o mais inteligente da terra. É preciso perdoar porque todos nós temos erros no passado. E Jesus compreende, tem um capítulo lindo em A Gênese, Jesus, milagres e profecias. Ele realizou milagres? Não, não realizou milagres. Tudo o que ele fez foi pela capacidade de espírito mais evoluído. Tudo o que Jesus fez foi pela grandeza do seu espírito. Mas para nós, esses fatos espíritas chamados inabituais seriam milagres. Mas ele deixou claro, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso é que é importante. Ele nunca disse, eu sou maior, eu sou único. Não. Ele disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É o convite que Jesus nos fez.
Na uranografia aparece o espaço e o tempo. E é perfeito, é a relatividade de Einstein. O espaço varia do referencial. Se imaginarmos um ponto na Terra e andarmos quilômetros e quilômetros, nos afastando cada vez mais do ponto inicial, assim mesmo não teremos andado nada, nem 1 centímetro, perante a grandeza, o infinito. E o tempo? O tempo existe no planeta Terra. Fora do planeta Terra, existe uma outra noção de tempo. Isso é tão importante que se 2 irmãos astronautas, um for para o espaço e ficar muitos anos na procura de algum planeta, ou o outro ficar na Terra, o que está na Terra sente o peso da Terra. Envelhece mais do que o irmão que está trabalhando nos vários mundos habitados. Não é lindo? Parece poesia. E aos que dizem que Kardec está superado. Quem está superado? A verdade é insuperável. E também é Kardec quem apresenta com tanta propriedade, auxiliado pela equipe do Espírito da Verdade, a antimatéria. Olha, Kardec pergunta, mas a matéria é compacta? Resposta, é compacta para os vossos sentidos, vez que ela é facilmente atravessada pelos espíritos e energias espirituais. E finalmente descobrimos a antimatéria. E os materialistas ficaram um pouco fascinados e assustados. Se a matéria fica pó, então a matéria não pode ser a rainha do universo. Se a matéria se dissolve em energia, então estamos errados em ficar adorando a deusa matéria. Assim também, se nos apegamos ao corpo físico perecível, magnífico instrumento de trabalho, inimitável, apesar de todo o progresso da ciência, mas nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. Nos filmes querem tanto criar a imortalidade, mas somos imortais. E espíritos, o nosso perispírito também é mais delicado, não como o corpo físico. O nosso perispírito é flexível, mas é muito durável. Enquanto permanecermos na Terra, através das várias encarnações, caminhamos com esse perispírito que a psicologia chama de corpo bioplásmico e diz que parece um céu constelado. Kardec já explicara que quando pensamos bem, agimos bem, o perispírito como que se ilumina, irradia, é um céu constelado. Mas quando pensamos mal, aparecem manchas no perispírito, que depois se expressam como doença no corpo físico. Nos convém caminhar na luz, nos convém fazer o bem. Dr. Roberto Calil e Álvaro Avezum, entre outros, Brian Weiss, nos Estados Unidos, que escreve um livro sobre reencarnação, Dr. Banerjee, na Índia, neurocientistas que escreveram um livro. Olha, Dr. Brian Weiss não é espírita, Banerjee não é espírita. Esses neurocientistas que escreveram O Cérebro se Transforma pelo Pensamento não são espíritas. Os parapsicólogos não querem ser espírita, embora tenham muitos espíritas, o que é ótimo. Porque quantas mais vozes concordarem com Jesus e com Kardec, mais evidente fica que a verdade vive para sempre, que é atemporal, se dilata, mas não é negada. Então vamos continuar ligadas a Jesus num pensamento de gratidão, porque ele sabia quão pequenos éramos, porque ele sabia das nossas dificuldades evolutivas. Mesmo assim veio nos auxiliar e nos deixou o Consolador prometido, que nos liberta dos nossos maiores obsessores. Quem são? Nós mesmos. Vamos aprender
a pensar bem, porque sabemos também, a Gênese nos explica a força do nosso pensamento. Pensando bem, emitimos através de um raio do perispírito, alegoricamente falando, uma luzinha que se liga a outras luzes do universo e que volta nos iluminando. Pensando sombras, emitimos uma sombra que se liga a outras sombras e volta fazendo muito mal. Ficamos doentes, depressivos, com problemas vários. A hora de despertar, a hora de amar o próximo como a nós mesmos, a hora de entender que o próximo é nosso irmão realmente, porque amanhã, em alguma encarnação, pode vir até nós, exigindo amor, atenção, educação e exemplo. É linda essa compreensão de que não dependemos de cor da pele, de formato do corpo físico, dessa tolice de que fiz a operação para ficar com o corpo físico perfeito. Perfeito tem que ser o espírito indestrutível, porque o corpo fica na terra ou é cremado, mas nós, espíritos, revestidos de perispírito no nosso estágio de evolução, partimos para o mundo espiritual. Mas durante as horas de sono já nos expressamos nesse mundo, reencontrando amigos, fazendo cursos se desejamos crescer. Obrigada. O convite não é o sofrimento e a dor, é a verdade, mas o convite é aprender a viver. Obrigada, queridos. Vamos fazer a prece de encerramento. Quem se sentir confortável, fecha os olhos, a concentração fica mais fácil. Obrigada a Deus, Pai Criador. Jesus, irmão, que nos trouxe a verdade libertadora de uma forma mais completa. Kardec e Amélie Gabriele Boudet, que a reapresentaram a nós. Que possamos finalmente entendê-la, praticá-la, nos transformando nos homens novos, criadores de um mundo novo. A Terra merece se transformar num planeta de regeneração, de paz, de tranquilidade espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Boa noite, queridos. Que todos tenhamos um sono tranquilo, aproveitando as horas de sono para o nosso crescimento espiritual. Que a casa de Maria, essa casa onde nos expressamos, receba o nosso carinho e a nossa gratidão. Até uma próxima ocasião, no aqui ou no além, porque estamos todos conectados pelo amor à doutrina espírita e pelo amor maior a Jesus e a Deus nosso Pai. Obrigada.